O reino de Astéris vivia em guerra há décadas contra Dravaria, e cada fronteira carregava feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. A princesa Elara, herdeira distante do trono, cresceu ouvindo histórias sombrias sobre os Dravarianos. Seu destino era simples: casar-se estrategicamente para fortalecer alianças. Mas nada nela desejava esse caminho. Em seu coração havia uma inquietude que a empurrava para além dos muros. Em uma manhã silenciosa, Elara escapou da fortaleza para respirar o ar da floresta, desejando apenas um momento fora das obrigações reais. Foi ali, entre árvores antigas, que ela ouviu passos pesados aproximando-se. Preparou-se para fugir, mas então viu um soldado ferido, sangrando e tentando se levantar. No início, ela pensou ser um soldado de Astéris, mas o emblema do peito revelou o impossível. Era um inimigo. O homem estava desacordado, mas mesmo assim emanava força. A armadura escura marcada pela batalha denunciava uma patente alta. O coração de Elara acelerou. Ela sabia que deveria deixá-lo ali. Contudo, havia algo naquele rosto cansado que despertou nela uma compaixão proibida. Ele não era uma ameaça naquele momento. Era apenas um homem lutando para sobreviver. Contra tudo o que aprendeu, Elara aproximou-se e avaliou os ferimentos. As flechas estavam cravadas profundamente e qualquer atraso seria fatal. Seu instinto falou mais alto do que sua educação real. O homem precisava de ajuda. Ela cortou parte do próprio vestido para estancar o sangue, sem entender por que estava desafiando a lógica e a história. Algo maior que ela mesma parecia guiá-la. Depois de alguns minutos, o soldado abriu os olhos. Eles eram intensos como aço polido, e seu olhar encontrou o dela com surpresa e desorientação. Ele tentou se mover, mas a dor o derrubou novamente. "Não tente falar", sussurrou Elara, tocando sua testa. Naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse, uma faísca impossível se acendeu. Aquela escolha mudaria o destino de 2 reinos. Elara levou o homem a um abrigo secreto que usava desde criança para escapar das pressões da corte. Enquanto tratava dos ferimentos, ele observava cada gesto com cautela. Aos poucos, a princesa percebeu que não estava diante de um soldado comum. A disciplina em seus movimentos, mesmo ferido, denunciava treinamento avançado. Quem seria ele? Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era grave e rouca. "Meu nome é Kael", disse, sem revelar mais nada. A forma como pronunciou aquele nome possuía um peso quase sagrado. O choque percorreu a espinha de Elara. Kael era um nome conhecido nas histórias de guerra. Um nome temido. Geral Kael Dravaris, o mais brilhante comandante inimigo. Elara tentou esconder o impacto, mas Kael percebeu a mudança em seu olhar. Mesmo assim, ele não tentou fugir. Estava fraco, vulnerável, e dependia dela. "Se quiser me entregar, faça", murmurou. "Mas pelo menos me diga, por que me salvou?" A pergunta pairou no ar pesado, e a princesa não tinha resposta. Talvez porque pela primeira vez ela tinha visto o inimigo como um ser humano. Ela ofereceu água, e Kael aceitou em silêncio. Ali no abrigo escondido, havia uma estranha paz que contrastava com os 2 mundos em guerra. Elara limpava os ferimentos com delicadeza, enquanto Kael lutava contra a dor e contra a estranha sensação de confiar nela. Era irracional, perigoso, mas inevitável. A fronteira entre eles começava a desfazer-se. Antes de dormir, Kael pronunciou algo que jamais deveria ter dito. "Obrigadas, princesa." Elara congelou. Ele sabia quem ela era. Mesmo ferido, identificara sua postura, sua delicadeza, sua fala. E ainda assim pediu ajuda a ela. Naquele instante, a princesa percebeu. Salvar Kael não foi um acidente. Foi destino. Kael precisava de dias para se recuperar, e Elara sabia que estava arriscando tudo ao mantê-lo vivo. Ainda assim, voltava todos os dias ao abrigo com ervas, mantimentos e água. Seu coração batia diferente sempre que o encontrava sentado, observando a luz entre as árvores. A presença dele parecia preencher um vazio que ela nunca tinha reconhecido antes. O general, por sua vez, sentia-se estranho. Ele era o maior estrategista do reino inimigo,
Mas agora, curando seus ferimentos sob cuidados da princesa rival, descobria uma vulnerabilidade que nunca permitiu a si mesmo. Elara tinha um olhar doce, mas ao mesmo tempo carregava uma força interior que o intrigava profundamente. Havia algo nela que ultrapassava o título de princesa. Elara sabia que, se fosse descoberta, seria acusada de traição. Abrigar o general mais perigoso de Dravaria poderia custar-lhe a vida. Ainda assim, não conseguia se afastar. Cada conversa, cada sorriso tímido, cada silêncio compartilhado tirava mais uma camada da rivalidade secular entre seus reinos. Aos poucos, Kael deixava de ser o inimigo para se tornar o homem que ela queria entender. Kael não era de falar sobre suas emoções, mas começou a revelar pedaços de sua história. Contou sobre seu pai, sobre seu treinamento brutal, sobre as batalhas que nunca quis lutar. Elara ouviu em silêncio, com o coração apertado. Ela, que sempre sonhou com um mundo sem guerra, estava diante de alguém moldado por ela. Alguém que lembrava que o inimigo também sofre. Para Kael, Elara era um raio de luz em meio ao caos. Para Elara, Kael era tudo aquilo que ela nunca imaginou sentir. Mas ambos sabiam que aquele sentimento nascente era proibido. A guerra os separava, a política os condenava, e o destino era cruel com quem ousava amar do lado errado da fronteira. Mas o coração pouco conhece de limites, e eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma. Em uma tarde nublada, quando Kael já conseguia ficar de pé com dificuldade, Elara entregou-lhe uma capa para se proteger do frio. Ao estendê-la, seus dedos tocaram os dele por acaso, um toque leve, quase tímido, mas suficiente para alterar o ar entre eles. Elara recuou instintivamente, surpresa com a intensidade do que sentiu. Era como se algo dentro dela tivesse despertado. Kael não era um homem que se abalava facilmente, mas o toque da princesa fez seu coração acelerar de forma inesperada. Ele tentou disfarçar, mas falhou. "Perdoe-me", murmurou ela, sem saber por que se desculpava. Ele balançou a cabeça. Não há nada a perdoar. Foi a primeira vez que suas vozes carregaram não apenas respeito, mas desejo contido. O clima mudou. Os silêncios se tornaram mais densos, as conversas mais íntimas. Elara passou a reparar na forma como Kael respirava, na firmeza de sua postura, na cicatriz perto de sua sobrancelha. Kael notou o brilho suave nos olhos dela, o modo como ela morde o lábio inferior ao pensar. Detalhes simples, mas capazes de incendiar mundos inteiros. Mas junto ao desejo veio o medo. Elara temia que Kael a estivesse manipulando para escapar. Kael temia que Elara se arrependesse de ajudá-lo. Ambos carregavam fantasmas, e quanto mais forte ficava o laço entre eles, mais ambos sabiam que aquilo não deveria existir. A guerra não perdoava sentimentos. Numa noite silenciosa, enquanto a chuva caía suave do lado de fora, Kael tocou a mão dela com intenção, pela primeira vez. A princesa não recuou. Não havia mais espaço para negar o que estava crescendo entre eles, mas antes que qualquer palavra fosse dita, um estalo alto ecoou na floresta. Alguém estava se aproximando. 2 soldados de Asteres patrulhavam a floresta, seguindo rastros que acreditavam pertencer a um espião dravariano. Elara reconheceu suas vozes e sentiu o sangue gelar. Se encontrassem Kael ali, não apenas o matariam, mas ela seria executada como traidora. A princesa apagou a lamparina e puxou Kael para a parte mais escura do abrigo. Com o coração acelerado, Elara colocou a mão sobre a boca de Kael, pedindo silêncio. Os passos dos soldados passaram perigosamente perto. Kael, mesmo ferido, posicionou-se para protegê-la caso fosse necessário. Era irracional, mas naquele pequeno abrigo sombrio, o general inimigo estava disposto a morrer por ela. Um sentimento profundo se estabelecia no silêncio. Os soldados hesitaram, comentando que havia pegadas estranhas. Um deles sugeriu verificar a cabana, mas o outro decidiu seguir adiante. Foi por um fio. Quando o perigo passou, Elara desabou em alívio, mas também em pânico. Sua vida não pertencia mais só a ela. Kael estava entrelaçado em seu destino,
e amá-lo significava estar entre a lealdade ao reino e a própria alma. Kyle segurou o rosto dela com as duas mãos. Gesto forte, terno e desesperado. Eles quase mataram você por minha causa, sussurrou. Elara balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Eu fiz minha escolha, e continuarei fazendo. Kyle sentiu o peso daquela frase. A princesa estava disposta a enfrentar o mundo por ele, e ele, pela primeira vez, desejou enfrentar o mundo por alguém. Mas a realidade era cruel. Kyle precisava voltar ao seu reino, e Elara precisava voltar à corte. Permanecer juntos naquele abrigo era impossível. O amor deles crescia na mesma velocidade que o perigo, e ambos entenderam que, se quisessem sobreviver e talvez proteger seus reinos, precisariam fazer algo impensável. Kyle revelou que seu desaparecimento estava causando tensão em Dravaria. Se acreditassem que ele havia sido capturado, a guerra escalaria para um nível sem retorno. Elara ficou em choque. Salvar Kyle podia ter salvado uma vida, mas poderia ter condenado milhares. O peso da realidade caiu sobre ela como uma pedra. Não era mais apenas uma história de amor, era política. Kyle sugeriu retornar para Dravaria antes que seu rei ordenasse represálias. Mas se voltasse ferido e houvesse sinal de que foi ajudado por Asteris, seria acusado de traição e seria executado. Elara percebeu que estava presa em um dilema mortal. Se o deixasse ir sozinho, morreria. Se tentasse acompanhar, seria morta. Era uma equação impossível, mas o amor não se rende à lógica. Após horas de discussão, surgiu um plano ousado. Elara escreveria uma carta anônima, afirmando que Kyle havia sido encontrado desacordado e deixado perto da fronteira por caçadores. Ele andaria pelo território até ser avistado pelos Dravarianos. Era arriscado, mas as chances de sobrevivência existiam. Elara usaria sua própria vida para cobrir a dele, sem jamais ser descoberta. Kyle não queria que ela arriscasse tudo. Você é uma princesa, disse. O seu lugar não é entre segredos e mentiras. Mas Elara respondeu com firmeza. Meu lugar é onde meu coração está, e ele está com você. Aquela declaração atravessou o general como uma flecha ardente. Pela primeira vez na vida, Kyle sentiu algo mais forte do que o dever, o amor. Na manhã seguinte, com o plano pronto, Elara se preparou para o adeus mais doloroso da sua vida. Eles sabiam que talvez não se vissem novamente, mas também sabiam que, se sobrevivêssemos, seus destinos jamais seriam os mesmos. Não eram mais inimigos, não eram mais estranhos. Eram um amor proibido e perigoso demais para existir em silêncio. A despedida aconteceu ao amanhecer, com o céu pintado em tons suaves de rosa e ouro. Elara caminhava ao lado de Kyle até a fronteira, como se cada passo fosse uma sentença. O general, já recuperado o suficiente para prosseguir, tentava manter a postura firme, mas seus olhos revelavam o conflito interior. Ele nunca imaginou que o amor fosse tão devastador quanto a guerra. Próximo ao rio que dividia os reinos, Kyle parou e virou-se para ela. Eu não deveria ter deixado isso acontecer, disse com a voz quebrada. Mas se eu pudesse voltar no tempo, escolheria você todas as vezes. Elara sentiu o ar sumir. Nunca havia ouvido palavras tão sinceras de alguém que deveria ser seu inimigo. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvi-los. Ela tocou o rosto dele, lentamente, memorizando cada linha, cada cicatriz, cada traço que aprendeu a amar em silêncio. Se nossos reinos fossem diferentes, talvez tivéssemos uma chance, sussurrou. Kyle segurou a mão dela com força. Ou talvez sejamos nós que precisamos mudá-los. Era uma promessa, um sussurro de esperança escondido no meio de tanta dor. Quando Kyle se afastou para entrar na floresta, Elara sentiu como se parte de sua alma estivesse sendo arrancada. Ele olhou para trás uma última vez. Não houve beijo, seria perigoso demais. Mas houve um olhar profundo carregado de tudo o que não podia ser dito. Um olhar que atravessaria guerras, fronteiras e o tempo. Kyle desapareceu entre as árvores, deixando Elara sozinha.
Mas a princesa não estava vazia. No lugar da dor, nascia algo ainda maior, a determinação. A guerra precisava acabar. E se o destino permitisse, um dia eles se reencontrariam não como inimigos, mas como aliados, ou talvez como algo ainda mais impossível, amantes livres. Dias depois, rumores ecoaram pelos corredores do castelo. O general Kyle havia retornado vivo à Dravaria. Alguns diziam que tinha sobrevivido milagrosamente. Outros afirmavam que tinha sido ajudado por espíritos da floresta. Ninguém suspeitava da verdade. Elara respirou aliviada, mas o alívio durou pouco. Seu pai anunciou novas estratégias de guerra que poderiam destruir tudo. Elara entendeu que não podia mais ficar calada. Se não fizesse algo, a guerra consumiria milhares de vidas, inclusive a de Kyle. Ela começou a escrever cartas, a negociar em segredo, a semear dúvidas nas mentes dos conselheiros. Cada palavra era um risco, cada passo, uma tentativa desesperada de impedir o pior. Enquanto isso, em Dravaria, Kyle enfrentava seus próprios demônios. Sua ausência havia criado suspeitas e ele teve de mentir para proteger Elara. Mas, acima disso, percebeu que não queria mais lutar pela glória do rei. Queria lutar pela paz e por ela. Ele começou a influenciar estrategistas, sugerindo cessar-fogos e rotas de diálogo. 2 corações, separados por fronteiras, começaram a mover montanhas sem saber um do outro. Pequenos gestos que pareciam insignificantes ganharam força. Conselheiros hesitaram. Generais adiaram ataques. Rumores de uma possível trégua surgiram. Era como se o amor deles, proibido e escondido, empurrasse o mundo para um novo caminho. A história termina aqui. Não com um beijo, nem com um reencontro, ainda. Mas com a promessa silenciosa de que 2 jovens unidos pelo impossível poderiam reescrever o destino de seus reinos. O amor proibido entre Elara e Kyle não era apenas romance. Era revolução. E revoluções sempre retornam quando menos se espera.